Gente, boa tarde para todo mundo que está aqui. É uma alegria muito grande receber, né, todos vocês para o nosso 4º simpósio internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso do Pensamento e a Pesquisa sobre a América Latina do Programa de Pós-Graduação Interunidades da USP sobre a integração da América Latina. Então, eu queria agradecer muito, né, a presença de todos vocês e agradecer imensamente a todos e todas, professores, estudantes, apoiadores que puderam nos colaborar para que esse evento acontecesse aqui na Universidade de São Paulo, de 4, começando hoje, até 8 de novembro, neste espaço, né, da universidade, e principalmente neste auditório, lá, Nicolau Shevchenko, que nós temos aqui a oportunidade também de estar, né, nesses 5 dias que nós vamos realizar todas as atividades desse evento, como conferências, mesas redondas, e no nosso saguão aqui em frente, nós vamos ter os lançamentos de livros, temos exposições também, e as atividades, né, de socialização nossa, o nosso cafezinho, né? Então, esse espaço também nós vamos estar utilizando. E durante as manhãs, de amanhã até sexta-feira, nós vamos ter os nossos simpósios de pesquisa, que vão acontecer das 9 ao meio-dia, em vários prédios aqui da Universidade de São Paulo, que foram também gentilmente cedidos para nós, a quem agradecemos muito todas as unidades que estão apoiando esse evento, em especial a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que é a faculdade que está, né, sediando este evento. Gostaria também de convidar o professor Júlio Suzuki para compor aqui a mesa, que é o vice-coordenador, vice-presidente do PROLAN. E agradecer muito, né, toda a participação, o professor Suzuki também incansável aqui, junto com os demais colegas na organização desse evento. E também o Renato Batista, que está aqui conosco, que é doutorando do Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, que é uma das unidades, né, que compõe o PROLAN, a psicologia, e ele vai estar aqui nessa função de relator para nós, fazendo a memória, né, deste fórum nesta tarde. Eu queria, então, começar falando um pouco sobre o sentido, né, deste encontro e deste fórum. Bom, meu nome é Marilene Proença e eu estou, nesse momento, nessa função de coordenadora e presidente da CPG do PROLAN, né, que é o nosso programa de integração da América Latina aqui da USP, como eu comentei. Então, dentro do programa, nós temos vivido, não é, muito a necessidade de pensarmos uma proposta que possa vir a articular tanto programas de pós-graduação brasileiros, né, e estrangeiros que trabalhem com as temáticas da América Latina, como também, não é, de instituições que nós sabemos de pesquisa, instituições de ensino de diversas modalidades, que têm também se dedicado aos temas latino-americanos, além das associações também, especificamente, que têm se dedicado a esses temas. Então, sabedores que somos, né, desse conjunto de, vamos dizer, pesquisadores, docentes, estudantes, interessados nos estudos da América Latina, nós consideramos que seria importante que este grupo fosse mais visibilizado entre nós, que nós mesmos pudéssemos nos reconhecer, saber quem somos, o que fazemos em termos de pesquisa, como é que nós podemos, né, a partir desta articulação mais ampla latino-americana, também propor ações conjuntas, atividades em parceria, né, que é um dos grandes objetivos, vamos dizer assim, da produção de conhecimento sobre a América Latina.
Então, diante dessa necessidade de nós conhecermos mais amplamente quem são os nossos pares, né, com quem nós conversamos, com quem nós temos a possibilidade de ampliar esse nosso diálogo, é que nós pensamos em estar constituindo o que nós estamos chamando de um fórum internacional latino-americano e caribenho. E também uma outra dimensão que nós gostaríamos muito que esse fórum pudesse também, né, se articular e construir, seria, a partir dessas parcerias, como é que nós podemos ter uma ação política nos nossos países, no sentido de ampliar as linhas de fomento para a pesquisa e para as ações no campo da América Latina. Então, nós não conhecemos o caso de todos os países aqui presentes, mas no caso brasileiro, nós não temos uma linha de fomento específica em nenhuma das nossas fundações de amparo à pesquisa ou nos nossos conselhos nacionais de pesquisa. Nós temos, eventualmente, né, editais onde nós podemos apresentar as nossas propostas de pesquisa, mas pesquisas especificamente voltadas para as temáticas da América Latina ainda é um desafio que nós vamos precisar construir, né, nacionalmente e acredito que também internacionalmente. Então, esses dois grandes eixos nos mobilizaram a constituir este espaço que nós estamos denominando de fórum. Também a constituição vamos dizer assim, desse formato fórum, né, é no sentido de dar essa horizontalidade da participação, né. O fórum tem, evidentemente, uma coordenação, sempre precisa ter, para que ele possa ser chamadas reuniões, organizadas as atividades, feitas as pautas, né, enviadas as memórias e os encaminhamentos, mas também nós precisamos, no fórum, trabalhar mais horizontalmente, né, para construir essa rede, esses laços que possam nos aproximar enquanto instituições interessadas no campo da América Latina. Então, esses dois eixos constituem, né, a proposta deste formato de organização que a gente está trazendo aqui para vocês, e a gente ficou muito contente quando nós encaminhamos a mensagem, né, a todos os inscritos neste evento, e nós tivemos um número muito significativo de adesões, né, que vocês estão aqui materializando isso com a presença de vocês. Então, isso mostra também que há, né, um interesse, um desejo, uma intenção muito importante nossa para construir esse espaço, esse lugar latino-americano, né, entre nós, nos nossos diferentes contextos e na articulação e na rede dos nossos diferentes países. Então, vou passar também a palavra agora ao professor Júlio para fazer também a sua saudação, as suas considerações, e a gente já inicia os nossos trabalhos a partir do professor Júlio, também com a apresentação de vocês, com as falas, né, passando o microfone, para que todos que estão aqui possam, aqueles que desejam se pronunciar, se apresentar, e também trazer um pouco da sua intenção, da sua motivação, né, para estar constituindo esse fórum. Obrigada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un placer tenerlos acá, y sobre todo para pensar esta región que para nosotros es muy diversa, pero tiene una unidad. La unidad es la subalternidad que tenemos en relación a los países centrales y sobre todo un flujo de riqueza que es desprendido de nosotros, de nuestros países, y para nosotros entonces es muy importante pensar a partir de nuestras dificultades, nuestras situaciones, una epistemología, una metodología, un método, una comprensión propia. E é exatamente isso que se genera em redes colaborativas em América Latina.
Marilene habló de unas perspectivas muy importantes para nosotros, involucrando principalmente la investigación, pero también es muy importante pensar que podemos articular desde la investigación acciones de extensión universitaria, perspectivas colaborativas en enseñanza superior, en actividades de posgrado. Estuviéramos, por ejemplo, el profe Luis Carlos Jiménez Reis y yo en Italia participando de un evento muy bonito en Verona y hablábamos en aquel momento de la posibilidad de realizar asignaturas remotas, virtuales, em sistema internacional em nossos programas de pós-grado. Então, eu creio que essas são possibilidades que podemos discutir acá e pensar conjuntamente, además de investigações e reflexões muito importantes para nossa região. Muitas graças a todos e todas que estão acá conosco, pensando essa situação tão importante que é a diversidade adentro da unidade em América Latina. Muitas graças. Muito bem, obrigada, Júlio. Então, nós vamos agora abrir a palavra, né, a vocês que estão aqui, já que estamos num fórum. Então, é muito importante ouvir as pessoas que estão aqui, suas sugestões, seus comentários, né, para que nós possamos já ir construindo esse encontro e essa rede latino-americana sobre a América Latina. Então, é o Daniel que está aqui com a gente, né? O Daniel vai estar ajudando a passar o microfone. Quer passar o outro? Quem quiser levantar a mão, né? Para abrir, eu achei que todo mundo ia colocar um pouco. Eu sou a Laide Giovanni, sou vinculada aqui ao Programa de Integração da América Latina como docente, sou da Universidade Estadual do Centro-Oeste no Paraná também, atuo lá na graduação, estou com um colega aqui que acabei de encontrar. Mas quando a gente conversou um pouco também sobre essa ideia, eu acho que nós pensamos, até existem outros grupos organizados, né, que reúnem pesquisadores e pesquisadoras da América Latina, que nós mesmas fazemos parte, e outras pessoas, mas que a gente pudesse ampliar isso, né? Sair, acho que dentro disso que a Marilene colocou, né? A Marilene apresentou, o Júlio também traz, tem perspectivas, tem, vamos dizer assim, vários caminhos que a gente pode abrir. Dentro da questão institucional, a questão da formação, acho que a questão da dupla titulação, a questão, inclusive, disciplinas conjuntas, que a gente possa articular, possa integrar cada vez mais. E um segundo ponto político, que é o momento que nós vivemos hoje na América Latina. A necessidade urgente da gente continuar, porque a gente sabe que a maioria que está aqui de pesquisadores e pesquisadoras trabalham com a temática da América Latina e já desenvolvem um trabalho. Mas a gente sabe que a gente não é o pensamento hegemônico dentro das universidades, que os espaços hegemônicos necessariamente olham para os países, outros países, né, para os países centrais do capitalismo. Então, é bem importante que a gente estabeleça, nesse momento político, inclusive nesse nosso país e na nossa América Latina, para que a gente possa estar articuladas e articulados, nacional e internacionalmente, enquanto bloco. Né, nós, América Latina e Caribe, né, Ruth, não posso deixar também toda essa faixa que a gente precisa estar articuladas para poder fazer os enfrentamentos e as disputas em relação à distribuição de verba e espaços e condições de trabalho. Isso também é bem importante. A gente precisa ter mais bolsas, mais financiamento. E isso é uma disputa que a gente precisa fazer conjuntamente. Então, acho que isso é bem importante, por isso fiquei bem interessada, disposta que a gente pudesse fortalecer isso e dar continuidade, que seja, assim, o início, né, de uma proposta nessa linha, articulando todos esses grupos que a gente já faz parte, inclusive. Obrigada. Obrigada, Laide. Gente, vamos lá? Quem mais quer comentar? Gisele? Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Peço licença para falar na minha língua pátria, sob o risco de não falar muito bem o espanhol, então peço licença para falar em língua portuguesa. Meu nome é Gisele Costa, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas,
Nesse momento, nós estamos construindo o laboratório sobre a América Pan-Amazônica, na Universidade Federal do Amazonas, e agradecer desde já todo o apoio que o Prolan também está dando nesse processo. E eu queria colocar um eixo para a gente pensar juntos, porque eu acho que é importante, que é pensar qual é o lugar que essa América Latina está, que é um desafio acadêmico, inclusive, está ocupando nessa chamada nova divisão internacional do trabalho. Qual é o lugar da América Latina na chamada indústria 4.0? Como que isso se desdobra em termos das nossas instituições de pesquisa e se espraia para outros campos também do conhecimento. Então, acho que é muito importante a gente pensar conjuntamente qual é o lugar, nosso lugar no mundo, em uma mudança que é uma mudança brutal e profunda das chamadas novas tecnologias, mas não apenas das novas tecnologias, também das relações sociais de trabalho. Né? O que isso significa para os povos latino-americanos e, dentro de cada estado-nação, o que isso significa para os seus povos originários, né? E territórios e assim por diante. É isso, muito obrigada. Obrigada, Gisele. A colega lá também quer falar. Eu sempre vou pedir para vocês se apresentarem, né? Dizerem o nome, a instituição a que pertencem. Olá, boa tarde a todos, todas e todos. Eu me chamo Salete Peixoto, sou professora, gostei de ouvir Amazônia, Universidade Federal do Acre. Estou aqui com a representação, um professor de Sergipe, professor Wendel Barreto, nossos alunos, Marcos Ariel e Pablo, e nós fazemos parte de um programa, né? Nós criamos um programa no Acre que lida com adolescentes em situação de privação de liberdade e vulnerabilidade. Né? E o meu interesse maior é aprender muito aqui agora à tarde, mas também apresentar o nosso campo, que é pouco discutido nos eventos. A gente escuta vários temas, mas a nossa adolescência, a adolescência do Brasil, a adolescência do Norte, precisa de socorro, principalmente naquilo que se diz respeito ao tráfico de drogas. 99,9% dos adolescentes, que eu ainda considero criança, e dos jovens egressos do ISE, eles estão escravizados no meio dessa questão das organizações criminosas. Né? Descobri isso, eu sou nordestina, estou no Acre há 11 anos, descobri isso no boom de 2015, 2018, quando começou a se degolar, matar, indiscriminadamente jovens de 15 a 29 anos de idade. Daí me interessei pela temática da tese e transformei em materialização num programa com 10 outros projetos. Nós temos várias áreas, da medicina, psicologia, educação de todos os campos. Então, eu estou aqui para aprender o que vocês têm para ensinar para a gente e para dizer que a adolescência existe, que crianças e adolescentes estão sendo aviltadas o tempo inteiro, tanto dentro do nosso país, como por países latino-americanos vizinhos. Eu descobri que estava na fronteira Bolívia e Peru, nesse boom de 2015, 2018, que mataram indiscriminadamente crianças, adolescentes, jovens. Então, eu venho aqui, né, com a voz dos nossos adolescentes para falar que nós existimos, que a adolescência existe, que nós precisamos de socorro, e dizer que eles são silenciados, negados e solapados o tempo inteiro. E a base do nosso trabalho, na verdade, nós acreditamos que criamos um método e vamos validar isso. Nós trabalhamos com a metodologia decolonial freiriana. Trabalhamos nessa fronteira do decolonial com o Freire. Eu acho que, apesar das pessoas dizerem que é um pensamento, é uma teoria, né? A coisa do sufocamento europeu para a gente nunca diz, é uma teoria, um pensamento. É uma teoria, o decolonial. E Freire não precisa se explicar. Gente, eu vim aqui para gritar pelos nossos adolescentes. E que vocês saibam que eles existem e precisam de cada um de nós. É isso.
Muito obrigada, muito bom, né, ver o pessoal também da região norte aqui presente, em peso, isso é muito bacana. Boa tarde, todos y todas. Boa tarde. En primer lugar, yo quiero compartir con ustedes la gran alegría que siento, aunque sea en primera persona, pero cada uno representamos a mucho más. Somos más colectivos que individuales. Entonces, comparto lo que sé, conozco, que muchos de mis paisanos mexicanos, vengo de México, Ruth Mercado, para servir a ustedes, como se dice en México, que pareciera ser acto de sumisión, mas no lo es. Porque yo también comparto, yo creo, el sueño de muchos de nosotros, que sé que existe, de estrechar, como hablan acá Marilene, Julio, que aspiramos en nuestras trayectorias académicas, en nuestros trabajos con nuestros estudiantes de toda la vida, ¿no? Pues esta aspiración de acercamiento entre todos nuestros países latinoamericanos y por supuesto con el mundo, más tenemos una especificidad histórica, social, que muchas veces nos pasa desapercibida, aún con nuestros estudios, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. De pronto perdemos de vista que somos parte de este continente social, cultural, históricamente. Y a veces con nuestros propios estudiantes, en tanto que aprendemos junto con ellos, nos percatamos de qué tan separados estamos. En los procesos políticos que están sucediendo en mi país y que seguro son del conocimiento de ustedes, destaca precisamente por la intensidad de estos acontecimientos, estos cambios que están pasando en mi país, destaca la distancia que tenemos entre nosotros, pese a estar conectados por otro lado, la distancia en cuanto a información misma, ¿no? Tenemos la ilusión de que conocemos las noticias porque el avance tecnológico y la comunicación es de punta y nunca ha sido tan buena y tan eficiente. Y no es así, no es así. Porque yo me percato con tantos colegas, tantas colegas que tengo aquí, que la información llega muy poco para la intensidad y la importancia de los acontecimientos y de las transformaciones que están pudiendo ser posibles allá. Por pocas que sean, son muchas para lo que estábamos viviendo. No había más. Era el abismo total o un cambio como el que está habiendo, con todas las deudas que seguimos teniendo. Entonces, cuando yo veo que mis colegas saben poco y ellos me hablan de eso, pasa noticias porque acá sabemos muy poco de lo que está ocurriendo. Y a mí me pasa igual con Brasil. Yo vengo mucho a Brasil, hace muchos años, a varias universidades. Y encuentro que de lo que pasa acá, a mí me tocó estar aquí cuando acontecimientos trágicos políticamente hablando pasaron aquí. Y allá nadie sabía nada, prácticamente nada. Y yo quedaba espantada del abismo, de la falta de información de lo que estaba pasando, con la presidenta que estaba en el tiempo que yo estuve aquí una vez, y fui testigo presencial de la violencia, del ataque que padecieron en ese sentido. Entonces, abogo y comparto y agradezco poder estar aquí este día, y compartir esta esperanza de que hay horizontes de mayor posibilidad para todos nosotros y que para nuestros estudiantes es importante, y mis estudiantes que yo he podido enviar a Brasil, tanto a la Universidad de USP como otras universidades, se ha abierto para ellos un mundo entero
de cosas que de otra manera, aún que leyendo todo lo que tengamos que leer, no es igual que venir, estar en una estancia, conocer personalmente cosas que aquí pasan muy parecidas a lo que allá. Y con Brasil es particularmente importante, creo, no solamente con Brasil, pero es que el idioma mismo nos distancia, a pesar de que llevemos bibliografía y promovamos. Brasil tiene para nosotros esa dificultad de cercanía, pero todo es posible y ahora estoy más convencida que nunca, aún a esta época de mi vida, de que todo sueño es posible en colectividad y con voluntad política, pienso. Agradezco mucho la posibilidad de estar aquí, a los organizadores y a todos ustedes. Salud. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jefferson Lúcio, sou profissional de segurança pública, policial militar. Também sou aluno, né, da pós-graduação no INSPER, que é o Instituto Superior de Ensino e Pesquisa, e estou em mobilidade acadêmica na UFABC. Sou aluno da UFRN Políticas Públicas. E aqui na UFABC estou em planejamento territorial. Vou estar dia 8 participando aqui de um debate sobre violência, controle social e segurança pública, e fiquei muito interessado com a sua fala, professora, muito interessante, porque como eu sou ativista por prevenção à violência, né, sou aluno convidado do INSPER, o INSPER viu esse ativismo e fez o convite, então sou bolsista de lá, a gente trabalha essa perspectiva justamente da prevenção, né, e Medellín, Bogotá, que são cidades colombianas, têm dado essa lição de como você prevenir, como evitar com que a juventude elas possam estar migrando e entrando na fileira do crime organizado, né? Que infelizmente é o que acontece nas nossas periferias. Eu, como sou ativista de urbanismo social, eu atuo muito em periferia em Natal, na minha folga. Então, desde a pandemia, eu trabalho com máscara, com álcool, com conscientização, alfabetização. Tem muita gente, inclusive jovem, que não tem acesso à leitura ainda escrita. Isso é um terreno fértil para entrar no mundo do crime. E a gente sabe, né, não adianta pensar que esses problemas a gente vai resolver com arma ou com prisão. Isso não se resolve, né? A gente tem um modelo instituído na nossa sociedade, que é um modelo, infelizmente, europeu, né, norte-americano. E eu sou brasileiro, né? Sou filho de uma avó, de uma bisavó indígena lá do Maranhão, por parte da minha mãe também. Por parte do meu pai, a bisavó dele foi negra, alforriada. Então a gente tem que ter consciência do que a gente é, né? Falar um pouco da América Latina é falar do que falar do dia da favela. Hoje é o dia 4 de novembro, é o dia da favela, né? E como é que surge a favela? Ela surge a partir dos militares da Guerra de Canudos. Quem eram esses militares? Indígenas e negros alforriados, que fundaram o Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. Então, falar de América Latina é falar disso, gente. Não tem como a gente fugir dessa essência. Agora, a gente ficar nada contra, se tiver algum europeu aqui, algum americano, me desculpe, nada contra, mas eu gosto de me sentir brasileiro. Cada dia eu milito para ser brasileiro. E me desconstruir na perspectiva americana e eurocêntrica. É isso aí. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Edson Anthony. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou professor do programa de pós-graduação em ensino de História. E também professor do Colégio de Aplicação da URGS. E eu faço questão, e como o colega falou de militância, eu trago essa bandeira da militância, assim como a colega da educação básica, e pela minha experiência acadêmica como pesquisador, eu tive a oportunidade de conviver em campo
com o povo Mapuche, no Chile, nas escolas do MST. Tive a oportunidade de estar em Chiapas durante algum tempo junto com os zapatistas e com as madres, né, no seu sistema de ensino em Buenos Aires. E este meu percorrido, né, em territórios latino-americanos lembrava ao meu eu professor de educação básica onde estava essa América Latina na educação básica, que inexiste. Se nós pensarmos, e claro, este é um fórum, que é um fórum muitas vezes acadêmico, da pós-graduação, mas eu acredito que essa construção de um projeto latino-americano, ele deve iniciar na educação básica. E em 2015, no Colégio de Aplicação da URGS, nós criamos uma disciplina, que é uma disciplina obrigatória no currículo, que se chama Estudos Latino-Americanos. Então, os alunos da educação básica, eles trabalham numa perspectiva decolonial. Alunos de 9º ano do Colégio de Aplicação da URGS leem Catherine Walsh, Aníbal Quijano, promovem os seus projetos de pesquisa ao final do 9º ano. A gente tem uma apresentação, a gente brinca que é o TCC, em Estudos Latino-Americanos, que ao final do 9º ano eles apresentam. Por parcerias, e por isso também a questão de estar nesses espaços, com alguns colegas da UNILA. Teve uma colega, uma grande amiga da UNILA, que trouxe os seus alunos de prática de ensino de história para vivenciarem a disciplina de estudos latino-americanos na URGS. E, felizmente, hoje na URGS a gente está saindo de um período de intervenção, né, na reitoria. A gente conseguiu eleger uma nova reitoria e essa nova reitoria se comprometeu, está levando adiante o processo de estabelecer uma coordenadoria de educação básica na URGS. E a partir dessa coordenadoria de educação básica, a gente pretende criar o Centro de Pesquisa em Educação Básica da URGS. E vai ser um centro de pesquisa com uma perspectiva de Latinoamérica, de uma perspectiva de educação básica latino-americana. O Colégio de Aplicação hoje tem convênios com escolas em Córdoba, em Buenos Aires, com a UFSC. Então, esse é um espaço, amanhã ou depois, eu vi que tem uma questão de dias ali, mas eu vou estar apresentando num dos simpósios também essa experiência que a gente tem com a disciplina de estudos latino-americanos, que é isso, assim, a decolonialidade ela não está só na pós-graduação. Ela pode, sim, ser desenvolvida na educação básica e é ali que a gente começa a construir uma identidade latino-americana. Muito obrigado. Buenas tardes, queridos profesores de la mesa, colegas. Mi nombre es Vladimir Mejía Ayala, soy colombiano, vengo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es una universidad nacional, pero que está localizada fuera del centro, fuera de Bogotá, en otro departamento, por lo tanto tiene una presencia más regional. Esta universidad tiene un convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por medio de este convenio tenemos unos programas de posgrado en geografía, una maestría, un doctorado, y tenemos una revista que se llama Perspectiva Geográfica también, además de algunos grupos de investigación. Para nosotros es muy importante estar aquí. Venimos trabajando ya alrededor de 7 años, ¿no? Hace 7 años logramos consolidar un convenio con la Universidad de Sao Paulo, pues gracias a todo el acompañamiento del profesor Julio, la profesora Marilene, y actualmente nuestros estudiantes de doctorado tienen oportunidad de hacer la doble titulación acá. Para nosotros hemos trabajado mucho en la internacionalización, es muy importante que nuestros estudiantes puedan visitar otros países y tener esa mirada comparada, ¿no?, de lo que posiblemente los fenómenos que les interesan tienen ya unos procesos más avanzados en otros lugares o posiblemente más avanzados en Colombia, pero sin embargo siempre es interesante de poner en perspectiva
y tener esa mirada comparada, ¿no? Tan enriquecedora. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos trabajando o incentivando la mirada crítica de la teoría también, ¿no? No solamente la teoría que nos llega de Europa principalmente, sino también la teoría que nos llega de aquí mismo, de América Latina. Para nosotros es muy importante hoy revisar con una mirada crítica, pero propositiva, en el sentido de que como Colombia también quisiéramos aportar a la construcción de un pensamiento geográfico que nos permita de repente dar cuenta de nuestros propios fenómenos, ¿no? sin dejar de lado pues que tenemos cuestiones muy similares, que nos acercan mucho como región, por supuesto. Tenemos mucho interés en el tema de la educación, ¿sí? Como lo decían los colegas, es fundamental, ¿no? Y creo que establecer un diálogo en América Latina alrededor de, no solamente de, por ejemplo, en nuestro caso, de cómo se enseña la geografía, sino cómo la geografía puede ayudar a mejorar esos procesos de educación, sobre todo en contextos de desigualdad, ¿no? Contextos de vulnerabilidad alta. Y bueno, pues muchas gracias y espero que podamos compartir mucho estos días. Gracias, profesor. Boa tarde. Eu não falo muito bem português, mas meu preparado na apresentação. Boa tarde, meu nome é Gustavo Baez. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao grupo de estimados colegas do Programa de Interunidades Latino-Americana de Integração e Pós-Graduação, através deles, a toda a comunidade da Universidade de São Paulo, pelo convite de permite conhecer e fortalecer os vínculos e atividades da uma comunidade crescente de pesquisadores de importantes universidades da região. Isto significa para nós uma grande oportunidade de desenvolvimento acadêmico através da criação de redes, identificação de especialistas, centros de pesquisas e revistas de impacto. Representa também uma importante experiência de aproximação entre nações irmãs. Sou recentemente formado pelo Programa de Doutorado em Estudos Americanos da Universidade de Santiago do Chile, com especialização em estudos internacionais. A linha de pesquisa desenvolvida na tese de doutorado mostra resultados preliminares de uma investigação mais grande em curso, que analisa a ascensão da China e seus efeitos em nossa região, que espero mostrar a próximos dias. Muito obrigado. Boa tarde. Sou Egmar, sou de Goiânia, Goiás. Eu falo também em nome do professor Ricardo, que é de Goiânia e de Goiás. Viemos numa comissão sob o convite do nosso amigo o Júlio. A gente tem participado de algumas atividades do PROLAN. A nossa colega de Manaus disse que esse evento nosso precisa de tentar descobrir qual que é o lugar da América Latina no mundo atual. A América Latina, todos nós sabemos, ela é dançante, ela é cantante, ela é resistente, ela é quente, ela é diversa. Talvez, além de saber o lugar da América Latina no mundo atual, nós precisamos de saber qual é um pensamento que nasce desde a América Latina. O que suscita na literatura, na sociologia, na geografia, na história, o que suscita nos movimentos sociais, que sejamos capazes de dizer que há um modo de pensar latino para o mundo. É isso, muito obrigado. Buenas tardes para todas, para todos. Es un verdadero honor estar aquí. Todo nace como tiene que nacer. Y hace unos años una estudiante brasilera tomó la decisión de querer ir a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia, donde yo soy profesor.
Soy Gregorio Mesa Cuadros y me muevo en el mundo del derecho, pero en una parte del derecho que he tratado de deconstruir para construir el derecho ambiental. Y creo que voy a tener que invitarles a las 6 a que me escuchen en una charla, pero quería contar que esa primera idea de relacionamiento, cuando una persona, una mujer quiere ir a hacer doble titulación en la Nacional, la Facultad de Derecho y la USPI, fue como un llamado necesario a empezar un relacionamiento que habíamos iniciado con la USPI hace unos años, pero se había limitado. Quería hablar como de 3 momentos. El primero, ¿quiénes somos? Somos un grupo de investigación que se llama HITCA, Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y está integrado por profesoras, profesores, estudiantes, egresados de distintos niveles y de distintos programas de formación, la mayoría de ellos, por supuesto, del derecho y la ciencia política, pero también con biólogos, con ecólogos, con ingenieros, con sociólogos, antropólogos, en múltiples dimensiones, que le da un carácter especial asociado a esta idea de la interdisciplina, tratando justamente de avanzar en la necesaria cambio de chip, diríamos, para mirar el mundo de una manera distinta como hegemónicamente se ha mirado en los últimos 5 siglos. Pero además esta idea de intercambio académico, falta todavía, digamos, lo que podría llevarnos a construir, a desarrollar, a construir colectivamente una mirada más amplia de lo que sería el espíritu latinoamericano, que está ahí, pero que a veces la academia no ha contribuido significativamente a desarrollarlo, porque justamente, como alguien dijo antes, nuestras academias se mueven más en un espíritu de mirada externa y ajena a lo que somos, y por eso se requiere pensar de manera muy, muy colectiva y diferente, justamente como la lectura básica que debe hacer la universidad para transformar o ayudar o contribuir a transformar el mundo en otros mundos posibles. ¿Qué hacemos? Hacemos algo interesante que creo que valdría la pena y es lo que quiero contar ahora. Tratamos de construir colectivamente con otras y otros conocimientos y saberes diversos, críticos, alternativos, con pueblos indígenas, con pueblos afrodescendientes, comunidades campesinas y comunidades urbanas marginalizadas en Colombia y en Latinoamérica. Y nuestro pensamiento se hace desde el derecho, la ciencia política y todas las demás disciplinas, justamente tratando de sensibilizar esos otros saberes y conocimientos académicos que se siguen moviendo, especialmente el derecho, en una forma esencialmente positivista y formalista. Entonces tratamos de cambiar eso y ahí vamos. Llevamos 23 años en ese ejercicio y ahí vamos. Voy a compartir libros del grupo de investigación con Marilén, con el doctorado y con algunos colegas, y algunos los comentaré esta tarde en la charla. Lo hacemos justamente en la creencia fuerte de que el conocimiento, no hay un conocimiento único, sino que hay diversos conocimientos y queremos recuperar múltiples formas de conocimiento que son elementos y componentes del espíritu latinoamericano. Digamos lo que sería, en derecho llamamos, yo en particular lo bauticé así, derecho comparado interno, porque el derecho comparado se hace siempre mirando al norte, global. Entonces, yo vengo discutiendo esta idea de derecho comparado interno desde cuando inicié mis estudios de doctorado en Europa, justamente como la pelea básica y necesaria con el norte global. Y el derecho comparado interno lo construyen y lo construimos en últimas todos los seres humanos. Pueblos indígenas sí que lo tienen claro en la ley de origen, las leyes antiguas, leyes que tienen miles de años y que no han cambiado mucho, y en cambio las leyes de Occidente cambian cada 8 días. En Colombia, cada vez que hay un nuevo gobierno, quiere cambiar el mundo desde las normas. Y hacemos justamente construcción de conocimiento compartido a partir del papel de sistematizar de otra manera ese conocimiento y poderlo mostrar en los escenarios públicos y políticos, incluyendo las altas cortes, el gobierno colombiano, el legislativo y los organismos de control, que son totalmente reacios a eso. Pero a veces hay ciertas alegrías, como cuando en el año 2011, después de 5 años
de intervenir con nuestros escritos a favor de la población recicladora urbana de varios municipios de Colombia, la Corte Constitucional de Colombia toma la decisión de considerar a la población recicladora urbana de Colombia sujeto de especial protección constitucional y define cambiar las políticas públicas en materia de reciclaje en Colombia teniendo en cuenta esa población. Y nosotros habíamos intervenido 5 veces ante la Corte y la Corte recoge eso que decimos, pero lo que nosotros dijimos no lo inventamos, lo construimos colectivamente con la población recicladora. De la misma manera, sentencias de la Corte Constitucional sobre pueblos indígenas han salido del diálogo compartido porque la universidad mayoritariamente se mueve en monólogos desde el norte global. Entonces, es distinto el diálogo compartido con otras y otros, en particular con esos pueblos y sociedades en amplia desventaja histórica. Lo otro que hacemos justamente es cómo llevar eso que hacemos en la práctica a la academia. Entonces tenemos cursos de pregrado, especialización, maestría y doctorado sobre esos temas. Y buena parte de nuestros profesores son especialistas indígenas, especialistas afro, especialistas campesinos, especialistas recicladores que nos enseñan el derecho de otra manera. Y creamos cursos en los distintos niveles y ustedes no se imaginan en una facultad de Derecho donde se supone que, empezando por la corbata, es lo central, llegar un indígena en su traje tradicional que usa en su comunidad, pues va y da la clase en la universidad y eso rompe barreras y eso dice lo que somos en estricto sentido de manera alterna en Latinoamérica. ¿Y qué buscamos? Buscamos lo que Marilén y Julio dijeron y ustedes han replicado que me parece muy chévere y es cómo contribuir a construir algo que requiere estar en permanente construcción colectiva y es la idea de un espíritu latinoamericano y caribeño para una pluriversidad y no solo una universidad. Porque creo que lo plural es la síntesis de lo que somos y queremos ser. Y si podemos ayudar un poquito, en primer lugar cuenten con nosotros que para eso estamos. Uno de mis sueños es permanentemente juntar docencia, pesquisa, investigación y extensión a la comunidad. Y eso es lo que me hace feliz en el mundo, poder compartir ese conocimiento. Muchas gracias. Obrigado. Boa tarde, sou Ricardo Abreu, mas me chamam de alemão. Eu fiz economia aqui na USP, mestrado no PROLAN. Primeiro, boa tarde para a professora Marilene, para o Júlio e para todos vocês também. Eu fiz mestrado aqui no PROLAN, hoje moro em Brasília, né? E lá sou vinculado a um projeto de extensão que se chama América Latina, Pensamento Crítico e Integração Regional. Eu estou aqui representando uma rede que se chama Rede de Escolas e Fundações do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma articulação de partidos políticos de esquerda da América Latina, fundado em 1990. E aqui no Brasil fazem parte o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. E as suas fundações aqui no Brasil participam desse foro, que é a Fundação Perseu Abramo, do PT, a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, do PDT, e a Fundação Maurício Grabois, do PCdoB, na qual eu sou diretor de temas internacionais e cooperação internacional. E o Foro de São Paulo, desde a sua fundação, foi 2 anos após o PROLAN, tem se dedicado ao tema da integração latino-americana, né? Tem uma grande discussão política e também programática sobre a América Latina e sobre a integração regional. E é um ator um pouco diferente, não é um ator acadêmico, né? Mas que também faz pesquisa e que tem publicações, revistas, né? No nosso caso, a gente tem, por exemplo, a gente incentiva, e desde o começo participa da revista Princípios, eu sou do Conselho Consultivo, que é uma revista A3 pela CAPES, que é a mais antiga publicação marxista brasileira. Então, essa rede foi criada há pouco mais de 10 anos, né? E faz parte da rede, por exemplo, a escola do PC de Cuba, que é a Universidade Nico Lopes, é o Instituto do Morena do México, enfim,
a Frente Ampla do Uruguai, né, com seus intelectuais, e é uma rede bastante potente que reúne assim, o principal do pensamento crítico da esquerda latino-americana partidária, né, que atua nas suas fundações, escolas, centros de estudo, centros de formação. Então, essa rede, né? E, então, estamos aqui para cooperar, para conversar. E eu queria contar uma história de 40 anos em 4 minutos, se a mesa me permite, porque eu vejo que várias experiências, eu me animei a colocar um pouco a minha experiência, né? Vou começar lá em 84, né, no século passado. Eu era estudante aqui em Pinheiros e presidente do Grêmio do Colégio Palmares, aqui em Pinheiros. E houve aqui na USP uma reunião da SBPC, uma conferência magistral do Celso Furtado, sobre integração latino-americana, em 84. Eu participei, né? Nessa conferência eu fui convidado para uma atividade com o governador, na época, que era Franco Montoro, que era da oposição ao regime militar. Quem veio de avião, né, se desceram no aeroporto internacional André Franco Montoro. Né? O Montoro fez uma atividade com jovens e foi divulgada nessa conferência aqui na USP, e eu fui participar, e lá ele fez uma intervenção apaixonada sobre integração regional e o que ele pretendia fazer como governador. Né? Primeiro, ele tinha o Instituto Latino-Americano, que ele estava criando, que eu participei, inclusive, do ato de fundação. Depois ele doou todo esse acervo para o criado por ele também, Fundação Memorial da América Latina, que quem não conhece tem que ir, é aqui no metrô Barra Funda, vale muito a pena conhecer, que é uma excelente... enfim, memorial, museu, pesquisa sobre a América Latina. Em 86, eu já estava aqui fazendo economia, houve eleição para a reitoria, 85, né? 86, ele, para escolher o primeiro da lista, que foi o Zé Goldenberg, ele colocou uma condição, eu vou te indicar, mas com uma condição, de você criar um Instituto da Integração Latino-Americana na USP. Né? Goldenberg falou, instituto é meio difícil, né? Até hoje é difícil, espero que a gente consiga um dia, né? Mas quem sabe um programa de pós, governador. Não, tudo bem, então vamos começar por aí. Né? E aí foi criado o PROLAN em 88, né? Por sugestão do governador Franco Montoro, que não era... Em 86, né? ele indicou para a reitoria o Goldenberg, que tinha sido eleito, né? Enfim, em consulta aqui na comunidade. Ele sai do governo em 86 e o PROLAN é criado 2 anos depois, né? Aí se cumpre a promessa de criação do PROLAN em 88. Né? E depois, quando era diretor da Uni, visitei lá na UNB o CEPAC, que hoje é o ELA, né? Junto com o reitor Gustavo Buarque, e depois fiz mestrado aqui no PROLAN. Então, eu vivenciei nesses 40 anos, né, todo esse processo de criação de centros de estudos, de pesquisa, né, de formação de intelectuais latino-americanistas. Tenho uma paixão muito grande pelo tema, e acho que a gente deve, sim, criar esse fórum, enfim, fortalecer essa cooperação entre universidades, fundações, institutos que pesquisam a América Latina, em especial a integração regional, porque é um tema essencial para a nossa identidade, né, brasileira, de cada país aqui, e latino-americana. Então é isso, obrigado. Obrigada por essa história, né, tão bonita, né, de ser contada. Bom, boa tarde a todas e a todos. É com muita felicidade que eu venho aqui hoje. Eu sou egressa do PROLAN e hoje eu sou professora da Unesp, no campus de Franca. E é muito bom estar aqui com vocês, conversando, discutindo. Eu pesquiso política criminal e criminologia na América Latina e tenho percebido quais são os impactos disso para a questão democrática nos países latino-americanos, né? Países em que a democracia não é tradicional, que vivem recheados de golpes, que vivem recheados de violência de Estado e que se veem agora sob ataque da extrema-direita. Alguns mais recentemente, outros menos recentemente, mas a América Latina como um todo em grande intensidade. Pensar os problemas de crime, de violência, de controle estatal na nossa região é fundamental, e é fundamental que a gente pense isso em conjunto, porque esse processo, essa dinâmica de medo, essa dinâmica de controle
tem levado o apoio ao autoritarismo de pessoas que nunca imaginamos que apoiariam o autoritarismo depois de golpes. Nós temos visto Brasil eleger o Bolsonaro, a democracia continua em risco. Nós vimos o que aconteceu na Bolívia, a Argentina elegeu Milei. Então, pensar a América Latina hoje é pensar também as crises democráticas, o papel do neoliberalismo, o impacto disso. E, para pensar efetivamente, precisamos pensar em conjunto. Vários problemas nos afetam coletivamente. Então, o meu interesse no fórum, né, é uma felicidade falar com o professor Júlio, professora Marilene, que estão organizando, e com os outros professores aqui. Ou nós pensamos coletivamente os problemas que afligem a América Latina e pensamos em soluções coletivas para isso, ou nos colocamos coletivamente para pensar isso, ou estamos fadados a tempos terríveis e sombrios para os próximos anos. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente pensar junto e construir juntos alternativas, eu acho que esse é o papel da academia. Não basta só criticar, nós chegamos num ponto de inflexão em que precisamos construir soluções. Obrigada. Obrigada, querida. Qual que é o seu nome? Ana Carolina. Obrigada, Ana. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Lia Pinheiro Barbosa, da Universidade Estadual do Ceará, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do Mestrado Acadêmico Intercamp Educação e Ensino. Também sou a representante do Comitê Diretivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, representante do Brasil. E estou aqui também como coordenadora do Grupo de Pesquisa, Pensamento Social e Epistemologias do Conhecimento na América Latina e no Caribe, que é um grupo de pesquisa que nós coordenamos na Universidade Estadual do Ceará. Eu gostaria, primeiro, de saudar meus companheiros, minhas companheiras que estão aí na mesa pela iniciativa. Me sinto muito feliz de estar no simpósio, é a primeira vez que eu participo, e acho fundamental como um espaço de construção do conhecimento com e para a América Latina e o Caribe. Pensando que, sempre penso na canção da Via Campesina, que nós somos brasileiros e também somos latinos. O companheiro que falou anteriormente, falando dos 40 anos de história, e eu acho que esses encontros são importantes, sobretudo para afirmar que nós somos latino-americanos. Acho que no Brasil ainda há um distanciamento, há uma ausência. Eu sou doutora em estudos latino-americanos pela UNAM, e eu gostaria também de trazer um testemunho do que aconteceu durante uma seleção de doutorado pleno, financiado pela CAPES, e que eu fiz a seleção. Foram 110 propostas aceitas, e somente a minha era para a América Latina. 109 propostas eram para 5 países: Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha. Então, assim, eu estou falando de 10 anos atrás. Eu já tinha feito a seleção pela UNAM e fiz a seleção para ver se conseguia a bolsa, mas a gente mostra também o perfil da busca pela formação em outras universidades no norte global, como colocou o professor colombiano. Segundo lugar, também, para pensar nossas problemáticas em diálogo também com a América Latina e o Caribe. A companheira que me antecedeu colocou, nós estamos agora vivenciando problemáticas em comum. Temos tido dificuldade de nomear com as categorias, porque muitas vezes há um exercício de procurar as categorias no norte global, e se não está na literatura acadêmica do norte global, não está para nós posta como materialidade. E eu gostaria de mencionar especificamente a discussão do fascismo. Tivemos dificuldade de dizer que o processo prévio ao nosso último golpe e durante o que nós estamos vivendo agora, sim,
é um debate que tem relação com o fascismo, e nós temos discussões importantes feitas pelo Gerard Charles Pierre, do Haiti, temos discussões feitas pelo próprio Florestan Fernandes, isso na década de 60, na década de 70, temos discussões feitas pelo René Zavaleta, mas, para nós, se o Gramsci não disse nos cadernos do cárcere, e se não é do jeitinho que ele disse, a gente tem dificuldade. Né? Eu digo isso porque, infelizmente, a gente ainda não vê, são poucos lugares, a USP é uma exceção dos primeiros programas, nós temos também o Instituto de Estudos Latino-Americanos, em Santa Catarina, nós semeamos a semente lá no Ceará, né, porque não tinha, por isso que eu também saí, né, do Estado. Então, ainda não somos, né, um espaço realmente nacional. São poucas as iniciativas que nós temos. E é fundamental que a gente possa realmente construir esse diálogo para fortalecer, dentro do Brasil, o pensamento crítico latino-americano e caribenho, nesse diálogo com os nossos pares, sentindo-nos também, não só dentro de uma identidade cultural, mas dentro de um processo profundo de formação da nossa sociedade, o nosso processo de formação sociohistórica como país, né, um processo que foi atravessado por 400 anos de escravidão, que reverberam na nossa concepção de democracia, que reverberam também na nossa relação com o norte global, que reverberam também naquilo que o Pablo Casanova e o próprio Orlando Fausto-Borda chamavam de servilismo intelectual. Né? Então, parabenizo a iniciativa, né? Espero que, ao longo dessa semana, a gente possa também estreitar os nossos diálogos, os nossos laços, dentro da nossa própria condição regional, né? Nós que estamos no Nordeste, e que sabemos também como a região Nordeste tem sido, né, tanto instrumentalizada no sentido do ataque, mas também presente no sentido da resistência. Então, como povo nordestino, a gente vem para São Paulo nesse processo também de fortalecimento dos nossos espaços de reflexão crítica e saindo daqui fortalecidos nacionalmente, com outras regiões que estão aqui, outros países também que estão chegando para participar desse grande evento, e certamente será um processo que vai semear iniciativas muito bonitas e importantes também dentro do nosso processo atual, tanto do ponto de vista intelectual, ético e político. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Jenny, eu sou colombiana, mas eu estou estudando aqui no doutorado do PROLAM. E eu acho que vou falar um portunhol, que é a proposta, né? Quando a professora do México falava que nós temos uma diferenciação, tipo uma barreira, e algumas vezes o Brasil se sente isolado do resto da América Latina, ficando aqui no Brasil, a proposta e a resposta é falar no portunhol. E algumas pessoas falam que é a língua do futuro. Então, eu acho que este espaço dá para aproveitar isso. Bom, eu, como já falei, eu sou da Colômbia. Prazer escutar acá os professores da Colômbia. Eu sou da Universidade Nacional da Colômbia. Mas eu vim aqui para abrir um pouco a mirada da América Latina, aprender mais coisas e voltar para meu país com esses novos conhecimentos e também aproveitando muito não somente as lutas, sino também todo o conhecimento que o Brasil mesmo oferece para a América Latina. Então, eu acho este espaço muito legal, muito interessante de poder ter professores aqui de muitos lugares, não somente do Brasil, mas também de outros países, para as pessoas que estamos em formação, que depois queremos ser professores e queremos ter essa perspectiva latino-americana, mas uma perspectiva latino-americana crítica e também pensada desde o Sul. Então, eu trabalho mais de movimentos sociais e estou aqui mais um pouco para aprender de vocês. Obrigada.
Buenas tardes a todos, todas. Mi nombre es María Paula Velázquez, vengo de la Universidad Nacional, soy profesora, investigadora y en estos momentos también me encuentro realizando o estudiando el doctorado en la universidad. Para mí es un gusto estar aquí, poder compartir en este espacio, un espacio crítico, integral, un espacio que permite tener una perspectiva multisituada, también reconociendo la agencia y las voces de quienes están en las comunidades, y un poco mi reflexión viene a esto, el trabajo de campo que si bien es importante y que se desarrolla desde distintas áreas del conocimiento, siempre está reivindicando, o hay una discusión importante sobre cómo nos relacionamos con estos otros, que incluso mismo la otredad es un concepto complejo, que tiene que tener otras revisiones, pero cuyas voces no nos deja de un lado precisamente reconocer la identidad, el lugar de los demás, de los sujetos, de cómo las mujeres quieren ser llamadas, cómo los pueblos indígenas son llamados, como los niños, niñas y jóvenes también son llamados, así como las comunidades campesinas y en el caso de mi país, las personas afrodescendientes y de mi lado o por ahora de pescadores. Tengo y quisiera compartir con ustedes parte en uno de estos simposios, mi experiencia sobre mujeres pescadoras y un poco aquí vengo a pensar en que esa construcción colectiva en red, esa construcción que implica formación, pero también en minucia, el detalle del conocimiento, viene con la relación con quienes estamos trabajando en campo, con quienes co-construimos investigación y con quienes al final resolvemos escribir. Recordemos que la academia no está en el escritorio, no sirve solamente para tomar decisiones políticas, no puede estar alejado de los contextos y de las territorialidades que estos sujetos y nosotros mismos llevamos en disputa todo el tiempo. Que entonces la lucha política empieza a tener sentido cuando hay una construcción abajo, horizontal, y el conocimiento de las personas permite ser reflejado, permite interactuar con nuestras palabras, porque ellos y ellas también tienen conocimientos, también tienen formas políticas de comprensión del mundo que empiezan a ser válidas y útiles y a dialogar con las políticas nacionales e internacionales, y para pensarnos como región es importante dar un vuelco en ese sentido. Si nosotros mismos no podemos escribir y que las personas sobre quienes escribimos o con quien conjuntamente escribimos no pueden leernos, pues es muy difícil pensar entonces en la utilidad de la academia en los procesos y en las luchas políticas. Es necesario que estas voces se tejan en conjunto, que el lenguaje a veces técnico que mixtura la realidad tenga un foco y una proyección mucho más natural, orgánica, y que siempre respetemos estos núcleos de conocimiento importante que vienen de las voces, de la agencia, de los lugares de enunciación de las personas con las que trabajamos, cuya mirada puede ser étnica para los pueblos indígenas o afro, cuya mirada incluso puede ser diferencial o de género para las mujeres, para las personas que se reconocen desde sus identidades LGBTI, pero que todas ellas son válidas en la instancia en la que podamos construir en conjunto. Si seguimos pensando que están fuera de nosotros o que no pueden construir y hablar con lo que hacemos, pues no estamos haciendo mucho. Entonces, gracias a todos, todas, nos estamos viendo por allí. Un gusto. Boa tarde a todos, a todas. É com muita satisfação que estou nesse simpósio. Parabenizar, né, os organizadores. Bem, quero começar com um questionamento, né? Quando é que nós vamos construir o sonho latino-americano? A gente está vendo as eleições aí dos Estados Unidos, eles sempre falam do sonho americano. E o nosso sonho? E eu acho que é isso
que a gente precisa levar aos nossos jovens, né? Essa questão utópica, né? Ensinar os nossos jovens a sonhar. Eu sou professor de ensino fundamental, estou com essa sorte, e um pouco já faço esse trabalho, né? Eu acho que o Brasil está um pouco fora dessa questão latino-americana, e a gente precisa levar essa consciência, né? Nós somos um país de dimensão continental, e nós não temos essa compreensão, primeiro por causa da língua, dificulta um pouco, tá? Eu acho, então, que essa proposta ela deve ser aberta aos movimentos populares, não só a questão acadêmica, mas a sociedade como um todo. E essa universidade ela tem essa responsabilidade. Eu estou pesquisando uma instituição, chama o CAMI, e o CAMI, eu já vou aproveitar, ele está organizando uma marcha, que é a 15ª marcha em favor do migrante e refugiado. Chama-se Migrar Não é Crime. Então, já estou aproveitando o espaço para convidá-los. E o meu tema remonta ainda sobre a questão, ainda que nós não conseguimos romper com as estruturas sociais dominantes, né? Nós temos ainda, na América Latina, o trabalho análogo à escravidão, né? A minha pesquisa vai nessa direção. Acho que é isso. Muito obrigado. Querido, seu nome para as pessoas. Vamos ver. Teobaldo. Deobaldo. Obrigada. Bom, boa tarde para todos. Eu vou tentar falar em portunhol também. Muito obrigado pela invitação ao programa. Meu nome é Enzo, eu sou de Buenos Aires, estou fazendo uma estância de pesquisa no programa com a professora Margarida Nepomuceno, e agora estou em representação da mestrado em Estudos Sociais da América Latina da Universidade de Buenos Aires. Eu sou graduado dessa maestria. É um espaço muito legal, muito bonito, que recebemos muitas pessoas de toda a América Latina todo o tempo. Até o ano passado tínhamos um programa de becas para estudantes da América Latina, mas agora vocês sabem que a Argentina está num momento muito complicado em tudo que tem a ver com a educação, em tudo, não? A extrema-direita é uma inimiga declarada das universidades, então estamos enfrentando isso e mais que nunca precisamos de acompanhamento também de todos outros espaços de enseñanza, pesquisa, de movimentos políticos também, de militância, para enfrentar estes momentos tão complicados para a Argentina. Também convidá-los para participar de nossa revista de pesquisa que temos lá, que se chama Revista E-Latina, de Estudos Latinoamericanos. O programa de mestrado de Buenos Aires, uma maestria em Estudos Sociais Latinoamericanos, tem um espírito muito similar ao programa. Eu já falei isso com algumas das profas. Então, estão todos invitados para conversar, para investigar um pouco o que fazemos lá também, e também para escucharlos e abrir as portas e acompanhar-nos neste momento tão complexo para a universidade na Argentina, onde se está poniendo en juego, ¿no? La universidad pública, abierta, masiva y gratuita en la Argentina. Bueno, muchas gracias a todos. Muy obrigado. Olá a todos, boa tarde à mesa. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu estava sentada ali olhando, prestando atenção em todas as falas e pensando, caramba, imagina a gente aqui de novo, daqui a uns 10 anos, conversando sobre os avanços que teve esse primeiro fórum, né? Não faz muito tempo, estávamos no Memorial da América Latina, comemorando os 10 anos do EPAL e conversando, né, sobre essas questões da integração latino-americana. Desculpa, gente, eu não me apresentei, perdão. Meu nome é Monique Souza, eu sou doutoranda em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu pesquiso sobre o Chile, sobre o estalido social, né? Tento compreender aí as múltiplas vozes desse estalido. Recentemente, eu tenho me debruçado um pouquinho também sobre as pessoas que foram vítimas de trauma ocular durante o estalido.
E eu começo a chorar porque eu sou bem sensível nisso, e isso me trouxe uma questão muito importante, né, pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa questão dos direitos humanos, porque não é simplesmente pesquisa acadêmica, não é simplesmente escrever um artigo, não é simplesmente apresentar em um evento. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, e que vamos fazer pelos próximos dias, e que fazemos das nossas vidas, é sobre a vida das pessoas também. É sobre as nossas vidas, porque somos Latinoamérica. Então, isso tem um grande impacto. Tudo que a gente faz tem um grande impacto. O que a gente fala, o que a gente escreve tem um grande impacto. E poder, né? Nós estamos ocupando um poder de fala, um poder de decisão, de impacto na vida das pessoas, seja tratando sobre direitos humanos, seja tratando sobre segurança pública ou diversos outros temas que abrangem aqui. E que diferença é estar num evento totalmente voltado para a América Latina, né? Tudo bem, nós como acadêmicos participamos de diversos eventos, às vezes não voltados especificamente para a América Latina, mas como isso é importante para a nossa integração, né? Seja uma disciplina conjunta, seja num evento acadêmico, enfim, diversas formas que nós podemos nos integrar. E, voltando um pouquinho, né, já que está todo mundo contando um pouquinho das suas histórias, eu queria contar um pouquinho da minha também. No meu mestrado, eu pesquisava sobre os jornais da imprensa do século XIX. E, desde aquela época, eu começava a me questionar como era a nossa integração. Eu falei isso no EPAL e vou repetir aqui hoje, né? Nós somos irmãos latinos, ali integrados em todas as suas formas possíveis, ou somos parentes distantes, né? Aquela integração quando convém, aquela cooperação, né? Enfim, só quando se trata de um financiamento, se trata de uma questão, né, global e fica só nos termos do papéis e questões de dinheiro, né? Acho que temos que pensar cada vez mais sobre os caminhos que estamos tomando para a nossa integração, os caminhos que fazemos, assim, desde as pequenas coisas, né, que não são pequenas, até os grandes acordos de cooperação. Bom, é isso. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Ricardo Assis, eu sou professor da Universidade Estadual de Goiás, né, aqui com o professor Egmar. Também cumprimento o professor Júlio, parabenizo a ele e a equipe por este evento, por nos colocarem em contatos. Eu pesquiso um tema que é uma problemática em vários países da América Latina, que é a mineração os mega empreendimentos de mineração, e nos últimos 2 anos, né, percorri países como México, Colômbia, Bolívia, Peru, tendo contato com territórios fraturados pela mineração, junto a comunidades que resistem, que são impactadas, né, por esses grandes empreendimentos, e diante desses territórios, percebendo como são transformados em periferias globais, né, periferias globais extrativas. E um dos desafios, né, que constatei nos países onde percorri e também no Brasil é como mobilizar fomentos para pesquisas críticas de setores predatórios como este. Então, reunirmos aqui também é uma oportunidade de aproximarmos, né, experiências de pesquisas, de fontes de financiamento de pesquisas críticas em países da América Latina. Então, é isso, né, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Olá, boa tarde. Eu sou Léa, sou professora aposentada da geografia deste prédio, desta universidade, mas sou iniciante nestas questões da América Latina. Mas participo, embora aposentada, participo da pós-graduação, mas sou de um outro programa de pós-graduação,
o programa de pós-graduação em Geografia Humana daqui da Universidade de São Paulo. E entre as atividades que eu faço, ou das minhas pesquisas, está a questão das migrações. E é pelas migrações que eu vou chegando perto daqui. Participo de um grupo que há mais de 30 anos estuda migrações e que é um grupo multidisciplinar e multi-institucional também, próximo de uma organização que possivelmente muitos conhecem, que é a Missão Paz, na cidade de São Paulo, né, que abriga e que acolhe imigrantes. Então, a partir daí, desenvolvo o meu interesse de proximidade com a América Latina. Não é? Então, agora, nesse iniciante, eu também estou, junto com colegas, né, na coordenação de um seminário neste evento. Tá? Um seminário no eixo temático Educação, Políticas Públicas e Justiça Social. E o nosso grupo, né, o nosso seminário, sobre alternativas pedagógicas populares desde e para a América Latina, educação como prática de liberdade. Então, isso também encosta próximo, né, da minha experiência de vida, que é dos 53 anos de magistério, ter tido 20 anos de prática no ensino fundamental e médio do Estado de São Paulo, né, e os outros 23 aqui na Universidade de São Paulo. Então, eu me coloco como iniciante, mas muito disposta a participar, a coordenar. Nessas questões da educação, a experiência vale muito. E também, acho que é importante colocar que, com todas essas práticas excelentes que a gente vê, boas perspectivas, boas propostas de estudo da América Latina, que eu vejo como acho que eu não vou ter a palavra melhor, mas eu acho que ela vai contribuir para as mudanças mundiais, porque tem uma linguagem meio encarquilhada, não sei se vocês entendem, tanto na academia quanto nos partidos políticos, né, uma linguagem muito fixa, meio sem brechas, e a América Latina tem a vida para animar essa linguagem e essa prática, do meu ponto de vista. Então, acredito que nós temos boas chances. Fiquei muito entusiasmada de ver a perspectiva de ter um fórum. Bom, como não é só para eu falar, eu vou terminando aqui, fico disponível para ouvir e conversar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Márcio Gomes, da Universidade Federal de São Carlos, do campus de Sorocaba. Gostaria de cumprimentar o professor Júlio Suzuki, amigo de longa data. É uma satisfação estar aqui. A professora Marlene Proença também, por essa condução toda desse evento importante. E, sobretudo, esta iniciativa, né, de um fórum para pensar a América Latina em questões muito importantes. Eu sou egresso aqui do curso, né, de Geografia, muitos anos aqui também, então uma satisfação estar aqui também nesse campus, né? Mas atualmente estou no campus de Sorocaba da UFSCar. Eu tive toda uma formação pesquisando o sistema financeiro, então essas questões também me interessam bastante e continuo pesquisando. Mas eu estou num curso de formação docente. Então, nos últimos 15 anos, tenho me debruçado bastante sobre as questões do ensino e aprendizagem, a formação de professores. E, nesse contexto, eu vou encontrar, né, Paulo Freire. Então, todas as pesquisas, né, a formação que eu tenho me debruçado, os estudos na área da educação, tem Paulo Freire como uma base importantíssima, né? E aí, neste sentido, então, eu estou, né, com a professora Leia, mais a Marcele Cruz, né, que é doutoranda aqui, nessa proposição
deste seminário, né, alternativas pedagógicas populares, possibilidades pedagógicas populares. E também gostaria também de ressaltar que nos últimos anos eu tenho pesquisado bastante o enfrentamento também que a gente tem que ter em relação ao uso das tecnologias digitais, né, e sobretudo no ensino. E eu fui justamente pesquisar essa possibilidade, né, da gente usar tecnologias digitais a partir de uma base freiriana. Então, eu tenho feito bastante pesquisas, sobretudo com vários trabalhos da América Latina toda sobre essa perspectiva. Possibilidades de usar tecnologias, mas a partir de uma base freiriana. Então, acho que isso também é uma das questões aqui que eu gostaria de estar compartilhando com vocês neste seminário e nesse evento como um todo, né? Então, acho que é fundamental todas essas falas que vocês falaram, né, que a universidade ela possa, de uma certa forma, cada vez mais estreitar o diálogo, né, com as pessoas para além dos muros da universidade. E aí essa base freiriana, né, da comunicação e a extensão. Então, eu tenho desenvolvido também bastante trabalhos na área da extensão. E nós dialogando, então, com os professores, as professoras de escolas, né? Então, acho que esse é um caminho, né, e o Paulo Freire nos ensinou, que nós, da universidade, temos que cada vez mais, né, olhar e construir junto, né, o conhecimento com as pessoas fora da universidade. Então, é esse o sentido aqui também desse diálogo, né, por esses dias todos. Então, eu agradeço, muito obrigado. Bom, eu vou vir aqui à frente para os colegas não ficarem com torcicólogo ali, né? E eu estava esperando com a mão levantada lá, igual aqueles aluninhos chatos que fica, deixa eu falar. Agora eu vou falar durante 2 horas, uma coisinha rápida para vocês. Mas primeiro quero dizer que é uma honra estar diante de tantos pesquisadores e pesquisadoras do Brasil e da América Latina. É sempre um momento de grande aprendizado. E eu sou mestrando pelo programa de pós-graduação ali da Universidade Federal do Paraná, em Sociologia, sou egresso do curso de Ciências Sociais também, e como a professora aqui também pesquisa Justiça Juvenil, eu também pesquiso Justiça Juvenil, Criminalidade, Controle Estatal, e especialmente pensando a educação e os direitos humanos enquanto dispositivos que não são neutros e que são atravessados por questões históricas. E, de modo especial, os direitos humanos, levando em consideração que esse sujeito universal de direito, ele nada mais é do que um homem hétero, cisgênero, branco, europeu, e que ao chegar aqui na América Latina, racializou os povos que estavam aqui. Então, para pensar direitos humanos no contexto da América Latina, é fundamental desenvolver um conceito próprio de dignidade de vida, dignidade cultural, inclusive o modo que nós vamos nos relacionar com a vida, com a natureza e com os nossos irmãos latino-americanos e os povos caribenhos, né? Porque, do contrário, a gente vai estar falando desses direitos humanos, desse sujeito universal, que sempre que interessa no cenário global, estabelece um estado de exceção, e quando se trata de imigrantes, os direitos humanos eles servem apenas para exterminar aquele que não pertence aos seus pares. Então é isso, e eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acredito que a gente vai construir ao longo dessa semana esse pensar e repensar tanto a educação, o direito, enfim, e por aí vai. Obrigado. Querido, qual o seu nome? Daniel, peço o nome dele, por favor. Qual que é o seu nome? Imagina. Obrigada, querido. Boa tarde a todos, a mesa, os participantes aqui. Meu nome é Matheus, sou egresso aqui da FEFELESH, da Geografia, então
volto à minha casa, né? Esse espaço aqui é o minha segunda casa. E hoje eu sou professor de ensino básico, né? Do Estado de São Paulo, sou professor do Estado de São Paulo. E vim para cá com 2 missões. A primeira delas, fechar algumas ideias para continuar os meus estudos, para entrar, né, na pesquisa, na pós-graduação, mas, sobretudo, pensar a América Latina dentro da educação básica. E já estou muito feliz de ver o que o professor falou, que eles estão falando, de trazer esse ensino, né, de trazer a América Latina para a educação básica. Porque, quando a gente olha o currículo, pelo menos aqui do Estado de São Paulo, ele é muito limitado. A gente tem, no segundo ano do ensino médio, que eu sou docente do ensino médio, a gente tem uma aula de integração. Então, como é que a gente desenvolve isso, né? E aí a gente, dentro do ambiente escolar, a gente tem que ir, né, nessa luta, na militância ali, para conseguir um pouco mais de espaço. Essa uma aula comigo vira quase um bimestre, porque eu começo essa sessão, coloco uma Latinoamérica de KG13, para eles terem uma primeira noção, depois a gente desenvolve um trabalho, e a gente sempre fecha, eu sempre brigo com a escola para conseguir pelo menos uma visita no Memorial da América Latina, para eles terem um contato além do que eles tiveram ali na sala de aula. Porque o contato desses alunos sobre a América Latina é muito pequeno, que eles saibam, porque eles estão tendo contato com a América Latina o tempo inteiro, só que eles não percebem. Na música urbana, no esporte, e eles não percebem esses detalhes. E o meu objetivo como docente, como professor, é abrir um pouco para eles entenderem um pouco mais e a gente criar esse pensamento latino-americanista na base, né? E quando chega depois, né, que a gente ia uma luta para a escola para conseguir um ônibus para levar esses alunos, mas quando acontece esse projeto e depois passa um tempo e aí um aluno fala: poxa, eu me interessei sobre esse tema, fiz uma pesquisa sobre. Você ganhou o dia, você ganhou o ano. Então, quando eu chego aqui e ouço essas diferentes falas também, e o que eu posso contribuir, não tenho tanto tempo de educação assim, mas da gente ir além dos muros da universidade, como foi dito, é, para mim, fundamental. E que os jovens consigam perceber isso, além da gente que está aqui discutindo, pesquisando, debatendo. No mais é isso. Muito obrigado e tenha uma ótima tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Maiori. Como o assunto é latino-americano, eu acho que esse espaço tão muito importante, a minha presença como povo originário, né? Eu sei que todos vieram de outros estados. Eu também quero colocar o meu ponto de vista de inclusão. Eu sou professor, graduado em Línguas, Arte e Literatura. Ao mesmo tempo, também sou artista em design imobiliário brasileiro. É uma honra estar aqui no USP, né, cumprimento a autoridade da mesa, escutando sobre os direitos humanos, né, temos muitos problemas. Mas como vamos resolver? Primeiro ponto, nós somos diferentes classes no nosso Brasil. E trazer aqui, eu fiz algumas anotações, todo mundo sabe que eu acho que esse encontro, os próximos, né, o Congresso, pode também incluir a pauta dos povos originários do Brasil, que viemos sempre sofrendo, assim como todos os negros, os quilombolas, todos sofremos, né? E dizer aqui, nós, povos originários do Brasil, estamos salvando o planeta Terra para o mundo. Esses dias estava assistindo os líderes, os caciques falando diretamente aos líderes, né, que eles se colocam como os deputados, senadores, tudo. Por que os indígenas querem muito terra e poucos indígenas? É uma experiência que os caciques deram. Ó. Por que os deputados têm tantas terras e tem milhares que não têm terra, que não têm pedaço de terra? Esses direitos de violações que está acontecendo no nosso mundo, eu acho que essa questão precisa ser pautado, né,
para os pesquisadores, porque nós somos muitos pequenos para esses grandes empresas, para grandes empresários, para grandes, esse que fala o que é cuida o nosso mundo. Mas nós também precisamos ter essa voz. Eu falo perante de todos, nós temos que pensar no futuro da geração. Se a gente não pensar hoje, se a gente não discutir a questão problemática hoje, e ficará faltando futuramente. Eu acho que nós somos ciclo de vida. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morreremos. Mas temos que sempre deixar nosso legado para que os virão. Então, quero parabenizar essa mesa, quero parabenizar todos os pesquisadores. Eu também sou pesquisador, mas eu não tenho muito currículo como vocês têm, porque o nosso modo de ensinar, o nosso modo de faculdade já é natureza, já é no rio, já é na aldeia, já é com os anciões, né? Já é com os anciões. Por isso, nós valorizamos muito a sabedoria, os conhecimentos que a gente chama dos anciões e anciãs, porque eles ou elas que viveram há muitos anos e temos que nos valorizar. E assim como também nós, juventude, precisamos fazer parte da inclusão da política social à classe. Assim como eu luto pelos direitos indígenas, não somente para os indígenas, assim como para quilombolas, né, para ribeirinhos, para todos. Porque nós somos dono do Brasil, apesar que os portugueses vieram de outros países, né, há muitos anos, mas estamos existindo. Então, eu quero trazer essa reflexão para todos a mesa, para toda a plateia, né, a plenária. Estou aqui, primeira vez participando desse congresso. Até no final, eu terei outra mesa e apresentar o filme também. Muito obrigado, uma boa tarde aí. Bom, boa tarde. Meu nome é Cecília Pescatori, sou professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No momento, sou coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia Social. E tenho um grupo de pesquisa, no programa nós temos 8 grupos de pesquisa, né? E, na verdade, a concepção teórica que trabalhamos, ela se originou de uma crítica que a psicologia social fazia às questões americanas e europeias, que impunham uma forma, né, de fazer psicologia social que não tinha como sujeito o ser humano, mas tinham as questões do sistema que a impunham. E essa crítica se originou juntamente na América Latina, né? Então, nós temos um orgulho de dizer que fazemos uma psicologia social voltada à realidade brasileira e à realidade da América Latina. Então, participar de um fórum como esse é uma honra, tá? E com certeza nos fortalecerá em todos os nossos processos de pesquisa e intervenção. Por isso, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, acho que estamos aqui chegando no nosso teto das 16 horas, mas com uma alegria muito grande, né, de ter ouvido tantas falas, tantas experiências, tantas reflexões, que eu acho que nos enchem aí de orgulho e, ao mesmo tempo, de desafios, né? De um conjunto enorme de desafios que nós temos ainda que construir quando nós pensamos na nossa América Latina.
dizer, né, que eu acho que vários eixos aqui temáticos, né, foram trazidos nessa tarde, né, desde questões ligadas à educação, questões ligadas a território, questões ligadas à própria história da América Latina, né, e questões também ligadas à própria necessidade, né, de nós pensarmos essa violência institucional, né, que está constituindo também as nossas relações em tantas dimensões latino-americanas. Então, acho que, do ponto de vista temático, né, das diferentes temáticas que aqui apareceram, eu acho que esse fórum, com certeza, vai poder também ir constituindo, né, a partir desses grandes eixos que já foram apresentados, possibilidades de ação conjuntas, de intervenções e de propostas na direção de articulações, né, latino-americanas sobre esse tema. E, ao mesmo tempo, eu acho que a questão do financiamento, que é um tema muito importante para nós acabamos ainda não tendo tempo aqui, né, de fazer essa discussão, mas eu acho que é um tema que vai também nos dar uma condição, né, bastante importante para que essa articulação seja possível de ser viabilizada também em eventos, em seminários, em encontros que a gente possa estar construindo, né, como professores, pesquisadores, estudantes, interessados nas temáticas da América Latina. Eu acho que seria muito importante que a gente, de fato, pudesse construir esse caminho para o estreitar de diálogos, que eu acho que muitos falaram isso, né? Como estreitar esses diálogos, como nós podemos nos aproximar cada vez mais. Eu acho que nós demos hoje um passo, né, nessa direção. Eu sei que tem muitas outras instâncias que também têm buscado, né, esse espaço de articulação, mas eu acho que aqui a gente deu um passo também juntos e juntas e juntos, né, no sentido de dar início a esse processo de construção. Então, a nossa proposta para a continuidade, né, deste nosso encontro, desse nosso fórum, primeiro, que vocês possam preencher o formulário, quem não preencheu, que nós já encaminhamos aos que se inscreveram neste encontro, para que a gente faça este registro, né, institucional e esse registro pessoal também, para que o contato nosso com vocês possa ser possível daqui para frente, né? Um segundo ponto que a gente também se compromete a fazer é uma síntese desta reunião, né, para compartilhar com vocês nesse grupo de endereços, né, de e-mails, ou até de WhatsApp, se alguns de vocês permitirem, para que a gente possa, né, ter o registro também desta reunião materializado para todos nós. E um terceiro ponto seria de nós já pensarmos num próximo encontro, né? E nos ocorre que esse encontro poderia ser virtual, né, para que a gente pudesse articular, né, essa primeira ação, né, coletiva de como nós vamos trabalhar, se nós vamos trabalhar em GT, se nós vamos trabalhar em eixos temáticos, quais são as frentes que nós vamos assumir, enfim, de nos estruturarmos para que ações possíveis, né, sejam concretizadas entre nós nesse diálogo tão importante que nós conseguimos fazer hoje, que eu acho que a Vini materializou muito bem nesse nosso portunhol, né, que é o futuro, né, Vini? Então, eu acho que... Oi? Jenny, desculpa, achei que era a Vini. Jenny. Então, eu acho que nesse momento, né, seriam essas as possibilidades que a gente está vislumbrando, né, de podermos construir aqui coletivamente. E também queria pedir, se vocês aceitarem, de nós virmos todos aqui para frente e tirarmos uma foto, né, para materializarmos esse encontro tão grande, né, de nações que nós temos aqui, né, e que fique a marca também, o registro desse momento
tão importante. E agradecer demais o Renato, que está aqui. Né? Renato, quer falar um pouquinho? Ele está aqui anotando tantas coisas para nós, então agradecer demais, Renato, por esse trabalho tão difícil, né, que é de relatoria, e ao mesmo tempo nos prontificarmos, né, de fazermos a continuidade desse movimento, né, que esse fórum inicia hoje neste 4º Simpósio Internacional. Júlio, quer comentar alguma coisa? Eu acho que é importante ainda salientar como uma ação que é necessária, a partir da constituição desse grupo, né, de e-mails, de WhatsApp, que a gente possa marcar reuniões remotas para podermos discutir a miúde propostas específicas, ou de extensão, ou de pesquisa, ou de disciplinas colaborativas no ensino superior, ou na pós-graduação. Então, articulando nossas intenções e nossos anseios, né, para compreender melhor a América Latina e fazermos as nossas leituras necessárias. Então, palmas para nós. Vamos tentar uma foto, gente?